Olá, terceiro ano. Aqui é a professora Camila. Vamos falar sobre meios de transporte. A gente já falou um pouco sobre os meios de transporte na aula passada, né? Hoje a gente vai falar sobre o mundo em conexão. E que a gente sabe é que o espaço geográfico ele pode ser atravessado por inúmeras vias, né? Elas circulam pessoas, mercadorias, capitais, informação. Então, o conjunto dessas vias corresponde à rede de transporte e informação. Hoje a gente vai falar só sobre a rede de transportes. A gente sabe, né, que a rede de transportes ela obedece a uma densidade, uma conectividade e tem até um certo grau de integração entre os meios e as vias de transporte. Né? Com isso, uma área que é carente, por exemplo, em certo modal, pode se integrar a outras áreas ou a outros meios, né, ou vias que sejam mais desenvolvidas, então favorecendo também o desenvolvimento econômico e comercial. A gente vai ver como é que isso se desenrola. Então, a importância de um sistema de transporte eficaz, ele vai te proporcionar uma maior concorrência, uma economia de escala, vai desacoplar os mercados dos pontos de produção, proporcionando um alto grau de liberdade na seleção dos pontos de produção, a fim de que se possa localizá-la, né, onde quer que exista vantagem geográfica, além de reduzir os preços. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Que quando um sistema de transporte é eficiente, vai ser mais... a concorrência aqui vai ser melhor trabalhada, né? Porque tu não vai ter um país que vá dominar, né, o outro com relação a isso. As economias de escala, que tu vai poder fazer uma escala, né, nessa economia e vai desacolapar os mercados dos pontos de produção, ou seja, tu levar o teu produto até um local, né, em que vá te dar a possibilidade de escoar esse teu produto, além de reduzir os preços, né? Os princípios fundamentais de transporte seria a economia de escala, que a gente já falou, que refere-se ao fato de que o custo por unidade de peso diminui conforme aumenta o tamanho da carga. E aí, pesquem aí, que a gente vai falar mais na frente, sobre alguns meios, né, alguns modais que vão propiciar melhor a isso aqui, a essa economia de escala. Porque imagine aí, tu tem que transportar uma mercadoria como, por exemplo, grãos. Tu vai transportar ele por onde? Por rodovia ou por outro tipo, um ferroviário, por exemplo, outro meio, né? Aí tem que se pensar sobre a capacidade de carga, né, que se tem no modal e o custo desse tipo de meio de transporte. Então, um exemplo para o carregamento que ocupe totalmente uma capacidade de carga de compartimento, né, do modal, que tem um custo inferior por tonelada do que desse carregamento que fosse menor, que utilizam parcialmente a capacidade do compartimento de carga. Aí a gente está falando o quê? Imagine que tu tá transportando o grão, como eu já te perguntei, né? Se tu escolher o ferroviário ou o rodoviário, você escolheria o ferroviário, porque nele tu pode transportar muito mais, a capacidade de carga dele é muito maior, porque ele tem container, né? Tem vagão, ele tem muito mais coisa para transportar. E aí sairia muito mais barato do que tu carregar em menor, né, escala, ou seja, tu carregar em caminhões, por exemplo, ou em carros, uma quantidade bem menor, ou seja, tu vai utilizar muito mais, vai sair muito mais caro, né, esse jogo aí. Economia de distância, que refere-se à diminuição do custo de transporte por unidade de peso à medida que a distância aumenta, ou seja, um exemplo, um carregamento de 30 toneladas percorrendo uma distância de 800 km tem um custo inferior a 2 carregamentos de mesmo peso percorrendo uma distância de 400 km cada um, né? Que aqui tu vai utilizar apenas um meio, um modal,
que vai fazer isso em 800 quilômetros do que tu usar dois carregamentos. Aqui eu não estou falando nem do modal, por exemplo, ferroviário ou rodoviário, mas tu usar dois rodoviários, por exemplo, para carregar o mesmo peso numa distância menor, vai sair muito mais caro. Vocês estão conseguindo entender, né? Então, a gente tem opções de serviços e suas características. Então, tu tem 5 modais básicos aqui, que é o ferroviário, o rodoviário, o aeroviário, o hidroviário e o dutoviário. A gente vai falar agora sobre o ferroviário. Transportador de longo curso e de baixa velocidade. O ferroviário transporta matérias-primas, produtos manufaturados de baixo custo, tem grande gasto, né, de tempo nas operações de carga e descarga, e tem um movimento ferroviário que é principalmente de carga completa, a qual é mais barata que a fracionada. Então, aqui as vantagens do ferroviário. Ela tem uma diversificação dos serviços especiais aos embarcadores, serviços de urgência com garantia de entrega em um determinado número de horas, inúmeros privilégios em escala que permitem carga e descargas parciais entre os pontos de origem e destino, coleta e entrega, distribuição de despacho, que garante uma roteirização no circuito e mudança do destino final de um carregamento em pleno percurso. E aqui o ferroviário pode ser composto por trens, né? Tecnologias novas como vagão e plataforma, vagões articulados, trens unitários. Lembrando que o Brasil, né, ele utiliza no meio de transporte aqui não o ferroviário, a gente utiliza o rodoviário, né? E aqui eu estava falando para vocês sobre utilizar, por exemplo, em dimensões continentais o ferroviário e não o rodoviário, viu? Aqui o vagão de plataforma e aqui vagão articulado para transporte de containers. Ferroviário para vagão de cimento, vagão de graneleiro e vagão de tanque. Então aqui a gente chega no rodoviário, que é o transporte de produtos semi-prontos ou acabados. Cargas com menor porte que os ferroviários, né? Além de classificação privada dos transportadores e transporte rodoviário, que oferece ainda serviços contratados. É o tipo de transporte mais utilizado no Brasil, apesar de ser um dos mais caros, que era o que a gente estava falando lá no início. Rodoviário, quais são as vantagens dele? Os serviços de porta a porta, sem necessidade de carga e descarga entre origem e destino, frequência e disponibilidade de serviço, velocidade e comodidade inerentes ao serviço de porta a porta, né? E vantagem, qualidade e possibilidade de serviço no mercado das cargas de menor porte. Aqui tu tem, ó, modal rodoviário, que a maior parte do Brasil é, né, feito a partir dele. Aeroviário. Quais são as vantagens do serviço aeroviário? São inigualáveis, né, em rapidez, de origem até o destino, principalmente em grandes distâncias, sobre condições operacionais normais, boa confiabilidade e disponibilidade de serviço. Vantagem adicional em termos de perda e dano, embalagem menos protetora, né, e baixa quantidade de roubos. O aeroviário tem uma baixa variabilidade de tempo de entrega em valores absolutos, embora seja bastante sensível em termos de manutenção mecânica, condições do tempo de congestionamento de tráfego. Já a variabilidade, quando comparada com os tempos médios de entrega, chega a qualificar o transporte aéreo como um dos modais menos confiáveis. Então percebam aqui que a gente já falou sobre 3 modais: o ferroviário, o rodoviário e o aeroviário. Aqui tu tem o modal rodoviário como o mais utilizado no Brasil, né? Apesar de ser um dos mais caros. O aeroviário, que aqui ele diz que é o transporte aéreo menos confiável, né? E o ferroviário, que é o que tem mais vantagens, né? Observadas aqui, são os que têm mais vantagens. Percebo aqui, ó, que avião de carga, né? São aviões bem grandes que levam bastante coisas. Hidroviário. O serviço de transporte hidroviário exige que os embarcadores estejam localizados nas respectivas vias ou que utilizem outro modal de transporte em combinação com o hidroviário. Ele é mais lento que o ferroviário. As condições climáticas influenciam na sua confiabilidade e disponibilidade.
produtos altamente valorizados, não transportados em containers e em navios, porta-containers, né, para reduzir o tempo de manuseio, facilita o transbordo intermodal e conduz a perdas e danos. E tu precisa ter, né, o serviço de cabotagem ou marítimo. Transporte, né, de cabotagem, que seria o quê? Que seria cabotagem? Cabotagem é aquela navegação costeira, né? Enquanto que a navegação de grandes distâncias seria a internacional. Então, tu tem dois tipos de transporte marítimos aqui para ser classificado. Seriam os de distância, né, de grande distância, e os de navegação de cabotagem. O transporte de cabotagem ele é feito entre portos localizados no interior do mesmo país. Países insulares, ou seja, países ali como o Japão, utilizam larga escala desse tipo de transporte de cargas e também de passageiros. Já o marítimo é atualmente o transporte, né, o meio internacional de transporte de cargas. São transportados produtos a granel, como soja, fluidos como petróleo, por exemplo, carvão, minérios, né, além de outros aí tipos. Atualmente a China se destaca no ranking dos maiores portos do mundo em quantidade de containers. O hidroviário tem vantagens também, que é transportar grande capacidade de carga, embora seja em média geral mais lento que o ferroviário, né? Tem baixo custo em perdas e danos com relação aos outros modais, já que se trata de produtos de alto volume de reduzido preço, e as perdas derivadas de atraso não são sérias devido ao fato de que esses compradores mantêm grandes estoques. E aqui a gente tem um navio porta-container. Um navio graneleiro, né, ou seja, que leva granéis líquidos e sólidos, e um porão de um navio graneleiro. Aquaviário, aqui uma barca, né, de carregamento, uma hidrovia brasileira. Dutoviário, possui limitado leque de serviço e capacidade. Os produtos, né, mais viável por duto é o petróleo cru e seus derivados, ou seja, gás, né? Ele tem uma lenta movimentação dos produtos, mas em compensação ela pode ser realizada até 24 horas por dia, ou seja, não para, 7 dias por semana, tornando a velocidade então bem maior quando comparada com de outros modais. São normalmente transportadores comuns ou públicos, mesmo que em sua maioria sejam operadores privados. Aí o que a gente pode perceber? Que o dutoviário, né, ele é o meio de transporte de produtos, né, mas ele vai ser o meio de comparado a outros modais, né, o que vai ser um dos mais viáveis quando comparado a outros meios de modal, por ser por poder movimentar o produto mais tempo. Porém, ele vai ser bem mais limitado comparado a outros modais, porque do serviço que ele vai poder transportar, né, é só, por exemplo, praticamente só petróleo e gás, né, gás natural. Aqui as vantagens: alta capacidade dos dutos, confiabilidade com relação ao tempo de trânsito devido à baixa variabilidade desse tempo, né, e reduzidas perdas e danos desses produtos. Os aspectos aqui ambientais com relação à emissão de gás, né, CO2, que tem aqui com relação à rodovia até chegar à hidrovia, ou seja, a rodovia sendo o que mais emite CO2 e a hidrovia o que menos emite CO2. No entanto, existem outros fatores relativos, né, ao meio ambiente que podem alterar essa ordem. Há também aspectos sociais relativos à sustentabilidade que não são considerados aqui quando se fala de emissão de CO2. Então, gente, por hoje é só esse o assunto aqui. A gente vai trabalhar outros assuntos referentes, inerentes a meios e modais de transportes em outras aulas. Então, façam um exercício do material de vocês, da apostila, e nos encontramos por aqui novamente em próxima aula. Obrigada!